Fala galerinha, vamos continuar a estudar a nova Lei de Licitações e Contratações, a Lei 14.133, e eu vou trazer um assunto que é bem bacana, que trata dos agentes públicos da licitação. Esse também é um daqueles temas que nós ainda não vimos muitas questões, né, ou basicamente não vimos questões, mas logo logo isso aqui vai começar a aparecer em questões de concurso público e você vai ver como isso pode dar uma aprofundada, tá? O que nós vamos estudar aqui nos agentes públicos da licitação? Nós vamos falar sobre os requisitos para atuar como agentes públicos das licitações, quais os requisitos para ser um agente de contratação, inclusive você vai entender o que é o termo genérico agente público da licitação e o termo específico agente de contratação, quando pode ou deve ser adotada a comissão de contratação, veja que já está surgindo aqui um terceiro nome, e alguns casos especiais que podem surgir aí ao longo da nossa lei de licitações e contratos. Eu vou começar a avançar aqui, vou começar pela leitura do artigo 7º, né? Sempre na nossa aula eu estou tentando trazer, normalmente a gente faz toda aquela sistematização em aulas que eu faço, mas nessas aulas específicas da lei de licitações eu estou mesclando tanto a explicação, a esquematização, mas também a leitura da norma, porque eu acho que assim a gente consegue ter uma preparação num degrau acima. O artigo 7º da lei de licitações fala pra gente o seguinte: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da lei de licitações que preencham os seguintes requisitos, tá? Aqui eu começo trazendo então para vocês quem é que faz todo esse controle. A própria lei de licitações fala para a gente então que a autoridade máxima, se não for a autoridade máxima, pode ser também uma outra autoridade, tá? Pode ser a autoridade máxima ou outra autoridade com essa competência indicada pelas normas específicas, né? Ou a quem as normas de organização administrativa indicarem. Essa autoridade aqui, ela vai fazer a designação dos agentes que irão atuar dentro da licitação pública. Os agentes públicos, e eu vou chamar esse pessoal aqui de agentes públicos da licitação. São todos aqueles agentes públicos que têm alguma atribuição relacionada com a condução de processos de licitação pública. Essa autoridade também deve promover o que nós chamamos de gestão por competências. E pessoal, olha só, o que é gestão por competências? Esse termo gestão de competências é um termo da administração. Gestão por competências é uma forma de gestão em que você analisa o que normalmente nós denominamos de gaps, né? Gaps de competência. Então, por exemplo, imagina que você vai promover uma licitação pública e você não tem nenhum servidor qualificado para isso. Quando você faz a gestão por competência, ou você vai trazer agentes para a administração pública com essa qualificação, ou você vai qualificar aqueles que estão aqui. Você vai preparar dentro de cada uma das finalidades. Eu preciso ter alguém qualificado para fazer o papel de fiscal do contrato, alguém qualificado para fazer o papel de assessoria jurídica, alguém qualificado para elaborar editais, alguém qualificado para conduzir a licitação pública. Isso é promover o que a gente chama de gestão por competências. O parágrafo primeiro desse artigo ainda, eu já vou voltar para continuar o artigo 7º, mas o parágrafo primeiro desse mesmo artigo fala que a autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o nosso famosíssimo princípio da segregação de funções. Já falei para vocês, né, o quanto que o princípio da segregação de funções é importante, não só em termos práticos, como também em termos de concurso público. Vedada a designação do mesmo agente público para atuar, para ter uma atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade da ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Lembra que eu ainda trouxe um exemplo de ocultação de erros? Eu falei que se eu colocasse o Gael, né, um dos meus filhos, para arrumar a casa e desse a ele a mesma atribuição de fiscalizar, ele poderia varrer a sujeira para baixo do tapete, e na hora de dar o ok, ele dizia que estava tudo certo, ele ocultou esse erro. Então, quando nós promovemos a segregação de funções, nós tentamos evitar esse tipo de medida. Então, essa autoridade aqui, ela deve promover também, atender ao nosso princípio da segregação de funções, para tentar diminuir aqui a ocorrência de fraudes, desvios e etc. e tal, tá? E ele ainda continua. Aqui, esse parágrafo segundo, deixa que depois eu vou fazer a leitura dele. Deixa eu avançar aqui. E agora nós vamos tratar dos requisitos
para atuar dentro das licitações públicas. Eu só quero colocar para vocês aqui uma informação, tá? Esses requisitos que nós estamos vendo aqui, eles são requisitos que eu vou chamar assim, ó, de gerais. Por que eu digo de requisitos gerais? Porque esses requisitos aqui, eles se aplicam a qualquer agente que tenha alguma atribuição relacionada à realização de licitações públicas ou ainda dos contratos administrativos. Então, por isso que são requisitos gerais que nós estamos tratando aqui. E nós podemos colocar esses requisitos em 3 categorias. Quais são as 3 categorias desses requisitos? Primeiro, esses servidores devem ser, guarde esse termo, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente da administração pública. De forma mais simples, nós podemos dizer que essa norma está dizendo que esse pessoal aqui, preferencialmente, deverá ser concursado. Tá? Para começar aqui. Segundo, aqui no segundo item, eu vou chamar esse segundo item genericamente, aqui uma forma genérica. Eu vou chamar isso aqui de ter qualificação. Só que o ter qualificação eu estou colocando entre aspas, porque na verdade são 3 requisitos que nós podemos ter aqui. 1, ter atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou, né, sempre aqui, ó, ou ter formação compatível com a qualificação, formação compatível, ou, novamente, mais um ou aqui, ou ter qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público. Deixa eu chegar aqui então, vamos começar a escrever esses requisitos para facilitar um pouquinho a sua vida, tá? A gente sempre vai tentar trazer uma forma disso aqui ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Absolutamente fácil não é, afinal de contas nós estamos falando da lei de licitações, mas a gente vai tentar deixar da forma mais fácil possível para vocês. O primeiro requisito, ele fala que preferencialmente, quem vai atuar com licitações públicas deve ser servidor público efetivo ou ainda pode ser um empregado público, e esse empregado público é o empregado público do quadro permanente. Isso quer dizer, então, que eu estou dizendo que, preferencialmente, esse pessoal aqui deve ter tido provimento mediante concurso. Tá? O provimento mediante concurso. Eu não estou dizendo que eles fizeram lá atrás um concurso específico para ser algum agente de licitação. Pode ser que ele fez um concurso público, tipo o meu caso. Eu fiz um concurso público para auditor de controle externo. Se eu ainda estivesse no Tribunal de Contas, eu poderia trabalhar com licitações públicas? Sim, né, eu atenderia esse requisito. Claro que aqui eu ainda estou tratando de uma situação que ainda é preferencialmente. Não é obrigatoriamente, mas daqui a pouco eu vou avançar um pouquinho mais com isso, tá? Então, esse pessoal aqui entrou na administração pública mediante concurso. E aí a administração pública pode colocá-los para desempenhar alguma dessas atribuições. Alguém pode me perguntar, professor, então quem atua nas licitações não pode ocupar cargo em comissão? Olha, pode ocupar cargo em comissão. Primeiro porque aqui a gente está falando que ele tem que ser preferencialmente e não obrigatoriamente. Segundo que a gente poderia ter um cargo em comissão na administração pública, por exemplo, um cargo em comissão de pregoeiro. Só que o servidor ingressou no serviço público por meio de concurso, e foi nomeado para esse cargo em comissão. Atende esse requisito? Atende. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre o agente de contratação e o pregoeiro. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês que eu não estou olhando a atribuição em si, eu estou falando a forma de ingresso na administração pública. Preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Segundo requisito que eu vou trazer para vocês. O segundo requisito é que esse pessoal, eu usei o termo genérico aqui, ó. Essa galera, eles sejam qualificados, tá? Eu estou colocando entre aspas só para resumir, porque na verdade quando eu falo de qualificados, eu estou falando de 3 situações separadas. Quais são as 3 situações? Situação número 1. Esse camarada,
ele vai ter atribuições relacionadas com o quê? Relacionadas com licitações e contratações públicas. Então, eu posso colocar assim, ó, relacionadas com licitações barra contratos. Tá? Esse é o primeiro requisito. Ou, tá? Porque aqui não é cumulativo, ou, número 2, segunda forma de ele atender esse requisito. Ele ter algum tipo de formação compatível. Sempre que eu coloco isso aqui, vem um aluno e pergunta, tá, professor, mas o que é formação compatível? Olha, não sei. Professor, como assim você não sabe? Se nem você sabe, como é que eu vou saber? Eu digo que eu não sei porque a lei de licitações não nos diz exatamente o que é formação compatível. Esse tema, a formação compatível para atuar com licitações, muito provavelmente vai ser objeto dos diversos regulamentos em cada ente da federação. Mas a gente fica imaginando assim, por exemplo, alguém que tenha formação em direito para atuar numa assessoria jurídica, alguém que tenha alguma formação em contabilidade para atuar no setor de pagamentos e assim sucessivamente. Então, formação compatível não é uma lista fechada. Isso vai ser definido em regulamento. Para você acertar a sua questão de concurso público, só lembra, tem que ter formação compatível. Ou, né, ou ainda, terceira situação, você ter alguma qualificação devidamente atestada. Eu vou contar uma história para vocês bem curiosa, tá? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo quando eu era servidor. Essa qualificação, ela tem que ter uma certificação emitida por uma escola de governo. Emitida por uma escola de governo. Então são esses os 3 requisitos para você atender ao requisito da qualificação. Quando eu fui trabalhar com licitações públicas, a gente fala, eu sempre falo, trabalhei com licitações públicas lá no Exército, trabalhei fiscalizando licitações no Tribunal de Contas. O pessoal do Tribunal de Contas chegou a me chamar, né, bem na época que eu pedi a exoneração, chegou a me convidar para trabalhar na comissão de contratação dentro do Tribunal de Contas, então eu tenho alguma experiência com esse negócio aqui. Mas eu vou contar para vocês o comecinho da minha história. Eu estava lá com os meus 19 para 20 anos, aspirante a oficial do Exército. Aí certo dia tinha um amigo meu que trabalhava com um tal de pregão. Eu juro para vocês, eu não fazia ideia do que era o tal do pregão. Lá na sala tinha até uma piada que era bastante engraçada, porque na porta da sala do meu amigo pregoeiro tinha um prego gigante. Era a sala do pregão. E aí o pessoal falou, cara, você deveria fazer um curso de pregoeiro. Aí eu não fazia ideia, eu só falei o seguinte, não sei o que é, mas eu quero fazer. Aí veio uma lista lá, eu assinei o nome e disse, quero fazer esse curso de pregoeiro. Viajamos da minha cidade até a capital do Paraná, lá em Curitiba, e aí eu fiz o curso de pregoeiro. O curso de pregoeiro durou um dia, e eu fui qualificado como pregoeiro. Na outra semana, eu fui designado para atuar como pregoeiro. Gente, isso não era qualificação adequada, né? Eu espero que nos tempos modernos a administração pública realmente faça uma qualificação que de fato, seja adequada. Eu tive que me virar nos 30, aprender bastante coisa, ser autodidata e hoje, graças a Deus, eu consigo entender um pouquinho desse negócio. Mas vem comigo, só contei essa história rapidamente, só pra gente dar uma descontraída, e agora eu vou contar para vocês. Nós temos que ter qualificação atestada por escolas de governo. Tem um artigo da Lei de Licitação, e esse artigo da Lei de Licitações fala que os tribunais de contas devem promover eventos de qualificação. Então aqui seria um meio de suprir a essas necessidades de qualificação, além da própria promoção de qualificação pela administração pública. Vamos lá, vamos fechar esses requisitos? E para fechar o último tópico aqui, dos requisitos para atuar como agentes públicos dentro das licitações, nós temos um último comando que na verdade ele é uma vedação. Você não pode ter, olha só, não pode ser cônjuge, companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração pública. Nem pode ter vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Tá? Então agora, nosso último requisito é um requisito negativo. Você pode colocar aí, eu vou colocar aqui um não. Esse último requisito, ele busca atender, entre outros princípios, o princípio da isonomia e da impessoalidade. Então você não pode ter um grau de parentesco, não pode ter um grau de parentesco,
nem pode ter um vínculo específico com pessoas que são contratadas habitualmente pela administração pública. Então, estou falando aqui de licitantes barra contratados habituais. Então, imagina o seguinte, eu trabalho com licitações públicas. Aí a minha esposa abre uma empresa para vender determinados produtos para a administração pública. E ela participa de diversas licitações públicas junto ao poder público. Eu posso continuar atuando com contratações públicas? Não. Não por causa dessa vedação. Eu não posso ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais, ou de pessoas que tenham algum tipo de vínculo de parentesco colateral por afinidade até o terceiro grau, ou eu tenho algum vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil com essas pessoas contratadas habitualmente. Beleza, avancei mais um pouquinho e deixa eu só fechar esse quadro, tá bem legal esse nosso esquema aqui, mas eu quero acrescentar só mais uma informaçãozinha, tá? Aquela informaçãozinha que nós até já trabalhamos no outro slide. A autoridade competente, que é a autoridade máxima ou outra designada para esse vínculo, para essa função, ela deve promover o que nós chamamos de gestão por competências, buscando atender aqui as devidas qualificações, então, e além de promover a gestão por competências, ela deve atender ao nosso princípio da segregação de funções. Vamos ver como é que ficou o nosso esquema aí? Aí você já aproveita para dar o seu print. Então, requisitos para atuar com licitação. Preferencialmente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Você deve ser qualificado com atribuições relacionadas com licitações e contratos, ou formação compatível ou qualificação atestada por escola de governo. E, além disso, você não pode ter parentesco ou vínculo com licitantes ou contratados habitualmente. A autoridade máxima ou outra autoridade deve promover a gestão por competência e a segregação de funções. Eu até vou aparecer aqui, ó, miudinho, para a gente fazer assim, para você poder fazer o seu print, ó. Tcharam! Agora vamos prosseguir com a nossa aula de hoje e vou trazer para vocês aqui mais algumas outras disposições, tá? O parágrafo 2º ainda do artigo 7º, ele diz para a gente o seguinte: o disposto no caput e no parágrafo 1º desse artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração pública. Então, eu vou fazer diferente. Sabe o que eu vou fazer? Já que eu já coloquei aqui que a autoridade deve promover gestão por competência e segregação de funções, eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar essa parte aqui, que já está lá, e vou colocar o seguinte: tudo isso aqui também se aplica àqueles órgãos que atuam no assessoramento jurídico e também no controle interno das licitações e contratações. Então, segundo a lei, se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração pública. Perfeito, fechamos essa parte aqui. Vou avançar mais um pouquinho e vou chegar agora no artigo 8º, tá? Eu vou fazer só uma mudança. Aqui em cima, onde nós estamos com agentes públicos da licitação em geral, você faz um risco, tá? Você vai fazer um risco aqui em cima, que eu vou acrescentar uma informação diferente. Aqui agora nós vamos tratar especificamente dos agentes da contratação, tá? Professor, o que é essa história de agente da contratação? Até agora, quando eu trouxe a regra do artigo 7º, eu estou falando de qualquer pessoa que vai atuar com licitações. Seja o camarada que está atuando, por exemplo, lá no setor de fiscalização de contratos, seja o camarada que está atuando na assessoria jurídica, no controle interno, numa equipe de apoio. Eu estou falando de pessoas em geral, qualquer servidor público que tenha atribuição relacionada com licitações públicas. Mas agora no artigo 8º, eu vou trazer uma exigência um pouquinho maior. Uma exigência plus, power. Essa exigência do artigo 8º trata especificamente do servidor conhecido como agente de contratação.
Quem que é esse cabra? Quem que é esse tal de agente de contratação? O agente de contratação é aquele servidor que conduz a licitação pública até a sua fase de encerramento, que é quando ele termina a licitação, ou quase termina a licitação, e entrega esse processo para a autoridade competente promover ou não a homologação do processo de licitação. Resumidamente, o agente de contratação é o cara, é o camarada que tem o poder decisório dentro das licitações públicas. Acima dele, haverá autoridade competente, que normalmente é o ordenador de despesas, que é quem homologa ou não a licitação. Mas aqui embaixo, até chegar a essa fase final, quem toca a licitação para frente é o agente de contratação. Aqui é bem importante você ficar atento. Na antiga lei de licitações, quem conduzia a licitação era uma comissão de licitação. No pregão, era o pregoeiro. Qual que era a diferença? A comissão é um conjunto de servidores, o pregoeiro é um camarada só, que ainda que fosse apoiado pela equipe de apoio, quem decidia era ele. A nova lei de licitações incorporou algo semelhante ao pregão. Deu o poder decisório para um servidor, o agente de contratação. Então, em regra, ele toma suas decisões de forma individual. Em regra, é ele que responde pelas decisões em relação às licitações públicas, ainda que ele possa ser assessorado por uma equipe de apoio. Eu estou falando em regra, porque daqui a pouco eu vou explicar que existem exceções. Então, o artigo 8º, ele fala para a gente o seguinte: a licitação será conduzida por agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Pegou a diferença, meu amigo? Eu espero que você tenha pegado a diferença aqui, porque esse ponto é relevante para a gente. Estamos falando aqui, então, do agente de contratação. Esse é o termo que a lei de licitações deu para esse servidor. E a lei está falando para a gente que o agente de contratação é aquela figura que conduz a licitação. Conduz a licitação. A lei de licitações públicas ainda esclarece para a gente o seguinte: ele conduz a licitação até a homologação. Deixa eu só fazer uma ressalva rápida sobre isso aqui, tá? Eu nem vou dizer que são o que é a doutrina. Eu vou dizer que é o seguinte: os especialistas de licitação pública criticam bastante essa conceituação do agente de contratação, porque ele conduz a licitação até a homologação. Isso é muito aberto, é muito subjetivo, não define exatamente o que o agente de contratação faz. Porque, por exemplo, tem vários papéis da licitação pública que não necessariamente seriam conduzidos pelo agente de contratação, como, por exemplo, a elaboração do edital, entre outros trabalhos. Mas ficou esse conceito genérico. Para fins de concurso público é o que você precisa saber. Também é preciso falar que ele conduz até a homologação. O termo mais adequado seria dizer que ele conduz até a fase de encerramento. Porque na fase de encerramento ele entrega o processo para a autoridade competente, e a autoridade competente pode anular a licitação, revogar, promover, determinar a realização de diligência ou correções, ou homologar o processo de licitação. Então, homologação seria apenas um ato do encerramento da licitação pública. Mas ficou assim, e é assim que vai cair na sua questão de concurso público. Mas agora eu quero chegar na chave, no ponto que eu queria ver se você pegou a diferença. A lei de licitações, quando ela fala do agente de contratação, ela é taxativa ao falar que o agente de contratação será servidor efetivo ou ainda empregado público do quadro permanente da administração pública. O legislador, ele foi expresso nesse requisito. Ele foi expresso ao determinar que o agente de contratação, ele é um servidor efetivo
ou empregado público do quadro permanente. Eu já vi gente dizendo, não, porque isso não está muito claro. Isso está claro, só não entende dessa forma quem não quer. A lei de licitações é expressa. Nos requisitos genéricos do artigo 7º, ela fala preferencialmente. No artigo 8º, eles suprimem o preferencialmente. É óbvio que isso foi proposital. O legislador quer que quem ocupa as atribuições de agente de contratação seja concursado. Não pode ser alguém que ocupa exclusivamente cargo em comissão. O cargo de agente de contratação até pode ser um cargo em comissão, mas desde que ocupado por um servidor público ou empregado público que foi concursado, né, que chegou na administração pública por intermédio do concurso público, tá? Então aqui tem essa importante mudança. Para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório, executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, até a homologação. Continua o artigo 8º, no parágrafo 1º. O agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio, só que ele responde individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Tá? Então o que a gente precisa saber aqui é o seguinte, o agente de contratação, ele tem o poder de decisão. Consequentemente, ele responde individualmente pelos seus atos. Ele só não vai responder se ele conseguir comprovar que ele foi induzido a cometer o erro. Né? Por exemplo, a equipe de apoio conseguiu fraudar alguns documentos que ele não teria como perceber, induzindo ele ao erro. Senão é ele que responde pelos seus atos. É justamente essa característica do poder decisório concentrado na mão do agente de contratação. É importante a gente lembrar então que o agente de contratação recebe um apoio, um assessoramento da equipe de apoio. Para compor a equipe de apoio, a pessoa deve atender aos requisitos do artigo 7º, que é preferencialmente servidor efetivo, empregado público no quadro permanente, tem que ser qualificado, não pode ter aquelas vedações. Aí ficam aqueles requisitos mais genéricos que nós vimos. Última informação que eu quero trazer para vocês está no parágrafo 5º, que ele fala para a gente o seguinte: em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Então, no pregão, você não chama ele de agente de contratação. No pregão, você vai adotar o nome clássico, que é designar o agente de contratação, na verdade, de pregoeiro. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, tá? Imagina o seguinte, pregoeiro. Eu era servidor público, eu era auditor do Tribunal de Contas. Quando eu estava no tribunal, vamos supor que o pessoal me chamasse pelo cargo. Eu ia estar com um crachá que ia estar escrito assim, auditor de controle externo, Herbert Almeida. Lá eu era o auditor. Certo? Acabava o meu expediente do tribunal, chegava em casa, ligava a minha câmera, iniciava uma live, iniciava uma aula. Como é que vocês me chamavam nesse momento? De professor. Eu continuo sendo a mesma pessoa nos dois lugares, tanto no Tribunal de Contas, quanto aqui quando eu estou dando aula. Mas lá eles me chamavam de auditor, aqui vocês me chamam de professor. É a mesma coisa. O agente de contratação, quando ele está conduzindo uma licitação, por exemplo, na modalidade concorrência, ele é chamado de agente de contratação. Se ele for conduzir um pregão, ele é chamado de pregoeiro. Pode ser até mesmo a mesma pessoa, só que numa hora você chama de agente de contratação, na outra hora você chama de pregoeiro. Simples e fácil dessa forma. Vamos fazer o seguinte, já que sobrou espaço, para não ficar aqui travado lá em cima, eu trago para cá e fica melhor posicionado aqui as condições do agente de contratação. Beleza, mas nem tudo são flores quando nós estudamos direito administrativo. Direito administrativo é uma coisa linda e maravilhosa porque tem um monte de exceção e detalhes. E agora nós vamos começar nas exceções e nos detalhes. Eu vou começar com o parágrafo 2º do artigo 8º, que ele fala pra gente o seguinte: em licitação que envolva bens e serviços especiais, o que é um bem ou serviço especial? Eu vou colocar aqui de forma simples. Bem e serviço especial é aquele que não é comum. Simples. O que é o comum? O comum é o que é definido objetivamente, tipo uma garrafa de água. É um bem comum. O especial é algo que tem uma dificuldade maior na definição das suas características, tipo a elaboração de um projeto.
isso é um serviço especial. Elaborar um projeto, cada pessoa faz de uma forma, então eu não consigo definir isso objetivamente. Então, para bens e serviços especiais, desde que observados os critérios do artigo 7º são os critérios gerais, tá? Artigo 7º são os nossos critérios gerais. Vamos colocar aqui, ó. Agentes públicos, eu vou colocar assim, ó, gerais, porque aqui é aquele requisito um pouco mais flexível. O agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação, formada por no mínimo 3 membros que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Opa! Vamos começar a entender esse negócio aqui, porque agora o buraco ficou mais embaixo, tá? Agora eu vou trazer um caso especial, então, aqui para vocês, que é a possibilidade de se utilizar a comissão. Deixa eu fazer um pouquinho maior isso. A comissão de contratação. Segundo a lei de licitações, em algumas hipóteses, então, você pode substituir o agente de contratação por uma comissão. Quando que isso é possível? Quando se tratar de licitação para aquisição ou contratação de bens e serviços definidos como especiais. Bens e serviços especiais são os bens e serviços que não são comuns. Então a gente já consegue perceber que essa regrinha aqui, por exemplo, nunca vai se aplicar ao pregão. O pregão é a modalidade de licitação para bens e serviços comuns. Então o pregão sempre vai ter o pregoeiro, o agente de contratação chamado de pregoeiro. Nunca vai ter comissão no pregão. Agora, quando a gente fala de outras modalidades de licitação, nós podemos ter comissão. Podemos, por enquanto. Por enquanto, isso é facultativo. Para que você tenha, então, a comissão, a lei de licitações fala que a decisão, neste momento, é uma decisão discricionária. Porque ela fala assim, ó, poderá. Se ela está falando que poderá, significa que a decisão, nesse momento, é uma decisão discricionária. Eu posso manter apenas o agente de contratação, ou posso fazer a sua substituição. Outro ponto que eu vou trazer para vocês. Quando nós vamos tratar disso aqui, nós vamos ter, no mínimo, a comissão ela vai ter, no mínimo, 3 membros. No mínimo, 3 membros. E esses 3 membros, eles vão atender aos requisitos do artigo 7º. Agora que vem o ponto aqui. Se eu estou falando do artigo 7º, eu estou falando do requisito geral. Se eu falo do requisito geral, então, eu vou dizer para vocês o seguinte. Eles serão preferencialmente. Eu vou até mudar essa cor aqui. Deixa eu trocar essa cor, colocar um roxo para dar um destaque aqui. Eles serão preferencialmente servidores efetivos ou ainda empregados públicos do quadro permanente. Quer dizer, então, que nessa substituição genérica, eu não preciso que os componentes da comissão sejam servidores concursados. O agente de contratação tem que ser. Os da comissão de contratação são preferencialmente. Que aqui nós só estamos falando do artigo 7º por enquanto. Acrescentando mais algumas informações aqui para vocês ainda sobre isso. Como agora a gente tem uma comissão, essa comissão responde em conjunto. Então nós aplicamos aquilo que nós denominamos de responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? De forma mais simples, a responsabilidade solidária significa que todas as pessoas, todos os membros podem responder pelo ato.
Pode ser que a procuradoria, na hora que vai cobrar um dano, por exemplo, cobra só de um deles, cobra de todos eles, em conjunto, separadamente. Responsabilidade solidária, quem vai cobrar, escolhe a forma como vai cobrar. Mas de forma mais simples, significa que os membros, todos os membros podem responder por um eventual prejuízo, por uma eventual irregularidade. Isso é a responsabilidade solidária. Professor, mas a comissão tem no mínimo 3. Eu estava na comissão e não concordei com o ato da comissão. Eu falei, vocês estão errados. Mas como eram 3, 2 votaram de uma forma, eu votei de outra. Eu respondo também, depende. Se você não concorda com a comissão e você apresenta a sua posição divergente, vamos colocar aqui, ó, sua posição divergente, de forma fundamentada, aí você não responde. A ideia disso aqui é o seguinte, né? Sabe quando tem uma sacanagem? Sabe aquela sacanagem que tem dentro de uma licitação? Aí chega alguém que não concorda com a sacanagem e ele pega e fala o seguinte, não concordo, o que vocês estão fazendo está errado e etc e tal. Quando é servidor que não concorda com o negócio, não quer ser responsabilizado, ele vai lá e coloca a posição dele no papel. Quando ele faz isso, quando ele coloca isso no papel, é óbvio que aí todo mundo vai abrir a baga do olho, né? Porque imagina chegando um órgão de controle e vendo lá uma fundamentação de um servidor que não concordou com a comissão e ainda assim a comissão não concordou com ele. É muito provável que isso aqui vai dar muito pano para manga, então por isso que a lei de licitações prevê estrategicamente essa solução. Então depois não adianta você só alegar, mas eu não concordava. Beleza, mas você colocou na ata da sessão de julgamento que você não concordava com a decisão da comissão? Se você colocou, aí você não responde. Se você não colocou isso de forma fundamentada, você vai responder junto com a comissão de contratação. Só isso aqui é suficiente? Não. Só isso aqui não é suficiente. Nós temos mais algumas outras situações que eu vou puxar uma seta aqui e vou chamar agora aqui, ó, de casos especiais. Professor, o que são esses casos especiais? Os nossos casos especiais tratam de algumas situações específicas que a própria lei de licitações vai trazer para a gente, tá? Primeiro ponto. Vou começar a colocar aqui. Alguns desses pontos nós vamos ver depois também, oportunamente, com mais detalhes. O primeiro caso que eu vou colocar para vocês é a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação que foi uma inovação da nova lei de licitações, tá? E para o diálogo competitivo, a lei de licitações prevê expressamente que será adotada comissão, também formada por no mínimo 3 membros, e a comissão aqui, ela é obrigatória. Então não é uma decisão facultativa. E além disso, quando nós falamos dos requisitos, são os mesmos requisitos do agente de contratação. Ou seja, esse aqui tem que ser concursado. Então, na comissão, no caso da modalidade de diálogo competitivo, nós temos duas obrigatoriedades. Eu gosto de analisar assim, ó. Genericamente falando, a comissão de contratação tem duas liberdades. Ela é facultativa e eles são preferencialmente concursados. No diálogo competitivo, nós temos duas obrigatoriedades. É obrigatória a utilização da comissão, tem que ser comissão, não é opção, tem que ser comissão, e a comissão é formada por servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Perfeito? Pegaram essa diferença? Duas faculdades, genericamente falando, duas obrigações quando se trata de diálogo competitivo. Avançamos mais um pouco. Eu vou trazer uma outra modalidade de licitação, que é o leilão. No leilão, você vai ter a figura do leiloeiro, que vai conduzir o processo de licitação. Mas nós podemos ter dois tipos de leiloeiro. Nós podemos ter o leiloeiro oficial. O que é um leiloeiro oficial? Pessoal, essa função de leiloeiro é uma atividade certificada. Existem profissionais da iniciativa privada que trabalham com isso, são especialistas em conduzir leilão. Existem inclusive normas que tratam desse assunto.
Às vezes a administração pública, ao invés de colocar um servidor público que às vezes é inexperiente com esse tipo de atividade, traz esse leiloeiro credenciado, que é um leiloeiro devidamente qualificado, que trabalha com isso, que tem experiência para conduzir essa atividade. Então eu pego esse leiloeiro da iniciativa privada. Quando eu trabalhava com licitações, nós fomos leiloar uns jipes lá que nós tínhamos no Exército. Os jipes bem antigos, assim, foram utilizados, se não me engano, até na Segunda Guerra Mundial. E o Exército tinha um monte daquilo. E aí a gente guardou alguns para utilizar em exposições, etc e tal, e vendemos os demais para esses colecionadores e tal. Quem conduziu esse leilão foi um leiloeiro certificado, um cara que entendia realmente do assunto. Então você vai lá e convoca um leiloeiro oficial. Se a administração pública optar pelo leiloeiro oficial, ela tem duas opções para contratar esse leiloeiro. Primeira opção, por intermédio do credenciamento. Tem algumas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, que elas, se você nunca teve contato com licitações, nesse primeiro momento você vai ter um pouquinho de dificuldade. Por exemplo, eu falei de diálogo competitivo, é uma modalidade de licitação que nós vamos estudar ainda nessa aula, tá? Então, vai guardando essa informação que depois vai ficar mais claro. Segundo, agora eu estou falando de credenciamento. Credenciamento é um procedimento auxiliar de contratação, que nós também vamos estudar oportunamente. Mas o credenciamento é uma hipótese de inexigibilidade de licitação, ou seja, uma forma de contratação direta, em que você lança um credenciamento em que todos os interessados podem se credenciar perante a administração pública. Mas deixa para a gente estudar isso numa outra oportunidade. Só guarde que o leiloeiro oficial pode ser contratado por meio de credenciamento. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese de contratação de leiloeiro oficial, por meio de pregão. Se a administração pública adotar o pregão, o critério de julgamento será o critério de maior desconto. Desconto sobre o quê? Sobre a comissão que ele vai cobrar. Tá? Então são essas duas opções, credenciamento ou pregão no critério de julgamento de maior desconto. Avançando mais um pouco aqui, a outra opção é a administração pública utilizar um servidor público. Um servidor designado para desempenhar essas atribuições. Eu pego um servidor público, por exemplo, poderia ser o meu agente de contratação ou algum outro servidor público, e coloco ele para conduzir o leilão. Seria uma outra hipótese de utilização. Então, ou eu trago um leiloeiro oficial, ou coloco um servidor designado para conduzir o leilão. Então, aqui é mais uma hipótese específica em que eu nem utilizo o agente de contratação, nem utilizo a comissão de contratação. Vamos avançar mais um outro caso? E agora eu vou colocar um caso bem interessante. Eu vou colocar aqui a situação da banca. Professor, o que é essa história dessa banca? Para você entender o que é essa banca, eu sou uma pessoa um pouco alienada desses programas de televisão, mas como a gente volta e meia vê aí os memes e etc. da internet, eu vou pedir licença para vocês para utilizar o caso desses programas musicais, tipo The Voice e etc. e tal. Lá no The Voice, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima, beleza. Lá no The Voice, você tem o apresentador, que é quem conduz de fato. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar que quem define quem ganha é o apresentador. Tá? É ele que conduz todo o processo. Só que para ele conseguir tomar a sua decisão, ele tem o apoio de especialistas, que são aqueles artistas que ficam lá e viram a mesa deles. Esses especialistas, eles são a banca. Qual que é a função deles? Atribuir notas técnicas. Pergunto para vocês, quem é que conduz o programa? É o apresentador. É o nosso agente de contratação. Vamos supor que o programa tinha 3 ou mais apresentadores. Então é a nossa comissão de contratação que conduz. Mas, além do apresentador, nós temos um grupo de especialistas que dá notas. O que é essa tal de banca? Essa banca, ela não substitui o agente de contratação, nem substitui a comissão de contratação, mas eles participam da licitação atribuindo as notas técnicas naqueles critérios de julgamento em que você precisa de uma avaliação técnica, que é a técnica e preço e a melhor técnica. Então o papel deles é dar uma nota, mas não substituir o agente de contratação ou a comissão de contratação. Resumidamente, então, essa banca é uma banca especializada
que atribui notas técnicas, vou colocar assim entre aspas esse técnicas, mas não substitui a comissão de contratação, se for o caso de utilização de comissão, e nem substitui o agente de contratação. Eles só vão participar do processo, porque às vezes a gente também tem preço, tem outras características que vão ser utilizadas, então ela só vai entrar como uma das partes da avaliação, que é a nota técnica, tá? Então esses são os nossos casos especiais. Resumidamente, gente, olhando para esse quadro aqui, ficou... Deixa eu ver se eu estou olhando para o lugar certo, né? Igual a Mulher do Tempo, aqui é difícil, porque às vezes a gente olha para um lado e tem que olhar para o outro. Gente, ficou bastante coisa aqui no nosso quadro, né? Mas olha só, então comissão de contratação, ela pode ser utilizada como regra para bens e serviços especiais, então a sua utilização é facultativa, ela é formada por no mínimo 3 membros, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, tem responsabilidade solidária, exceto se houver uma posição divergente devidamente fundamentada. Existem alguns casos especiais, por exemplo, no diálogo competitivo nós temos que utilizar a comissão de contratação e ela terá que ser formada por servidores ou empregados públicos do quadro permanente, servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Dupla faculdade no geral, dupla obrigatoriedade no específico. No leilão, leiloeiro oficial, o servidor designado para essa função. E nós temos a banca que atribui a nota técnica, mas não substitui a comissão de contratação. Com isso, nós fechamos esse bloco e vamos trazer uma questão, né? Essa questão traz para a gente o seguinte: o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados pertencentes ao quadro permanente da administração. Admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Correto. Você pode utilizar esses profissionais para o apoio, né? Inclusive a lei de licitações coloca no requisito geral essa possibilidade de você fazer nos bens e serviços especiais que não sejam rotineiramente contratados pela administração, você pode contratar por prazo determinado serviço de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Essa é uma regra geral lá no artigo 8º. E lá no artigo 32, que trata especificamente do diálogo competitivo, nós temos um dispositivo exatamente igual ao dessa questão, de que no diálogo competitivo você pode contratar especialistas, né, para assessorar a comissão de contratação na condução do processo. E essa comissão é formada por servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente e é obrigatória a utilização da comissão no diálogo competitivo e por isso que essa questão está correta e com isso nós concluímos esse bloco longo, mas importante da nossa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.